Gravando, carrega. Agora está gravando. Então, agora sim, está gravando. Então, vou repetir essa parte para quando a Magri te assistir. A gente não tem aula semana que vem, feriado do carnaval, nem segunda nem terça. A gente volta no dia 7 de março. E aí eu vou passar hoje, então, a atividade que era de ontem, que é igual à atividade da semana passada, só que é das outras 4 dimensões. Então, é aquela de colocar os produtos, de comparar cada um numa dimensão, para fechar essa parte de trabalho. E aí, a atividade que seria de hoje é como se fosse uma prova, como eu vinha comentando, só que é com o material. Vocês podem usar, não é no estilo prova, mas é uma nota fechada. Então, vai ter esse trabalho que vocês fizeram na aula anterior e que seria da aula de ontem, mas eu vou passar hoje, mais essa nota da atividade, que vai ser um formulário do Google. Então, eu coloquei perguntas que estão realmente para interpretar o conteúdo que a gente viu, colocar alguns exemplos nessa ideia de não ficar decorando, porque não é um conteúdo de decoreba, é um conteúdo realmente de conhecimento e buscar ver produtos e buscar realmente esse conhecimento, porque essa questão das dimensões da qualidade, ela está presente em tudo ao nosso redor. Tudo que é produto, ele ataca uma dimensão da qualidade, ou duas, ou três, normalmente essa questão. Então é algo que conforme você vai aprendendo, e claro, né, depende o quanto a pessoa é doida aí por essas questões de qualidade. Eu gosto bastante, então para mim acaba até ficando meio natural. Você começa a olhar para um produto, você já começa a querer interpretar ele, saber qual que é a dimensão da qualidade, onde que ele está trabalhando, por que esse produto ainda está no mercado, se ele tem um concorrente tão forte, e a gente começa a interpretar e começa a ficar mais claro. E aí tem aquele exemplo que a gente viu do refrigerante, como é que vamos pegar um que nem vende aqui, pegar a Dolly, o Guaraná Dolly. Ah, o Guaraná Dolly vende e a Coca também vende. E um não se preocupa com o outro, porque são mercados diferentes. Então, um mercado foca no desempenho, sendo sabor, que é a questão da Coca-Cola, famosa, que já tem aquela qualidade percebida, que a gente vai comentar hoje. E o Dolly, o desempenho dele é preço, é ser barato. Aí tem a questão também dos carros, que sempre são exemplos legais de colocar que se você quer só ir de um lugar para o outro, e essa é a sua função requerida, que também é um termo que a gente viu, pode ser um carro barato ou um carro muito caro. Os dois estão cumprindo a função, os dois te levam onde você precisa. Como é que eu vou dizer qual que tem mais qualidade? Vai depender de qual critério você está utilizando, qual dimensão da qualidade é importante para você. Então, conforme você vai usando, vai colocando. Então, pega celular, pega computador, até produto de alimento, a questão no mercado, quando você está vendo um preço, outro preço, esse aqui é um pouco melhor, esse não, agora na época de crise tem bastante essa questão de comprar um produto mais barato, então, por exemplo, produto de limpeza, vai muito aquela questão, eu só comprava Omo, agora eu estou comprando um mais barato, estou comprando o Tixan, mas ainda não vou comprar o mais barato, porque eu ainda quero ter essa questão. Então, o Tixan, ele foca em desempenho, tendo um preço médio, pega ali uma questão de embalagem, que é sempre bem bonito, bem colorido, e ele foca nesse ramo, o Omo foca em outro, e estão os dois trabalhando junto. Então, são várias questões, e eu acho um assunto bem interessante, bem pertinente, e que ele fica no coração da qualidade. Hoje, quando você fala o que é qualidade, é difícil definir. E com as dimensões da qualidade dá uma ajudada. Não quer dizer que esclarece tudo, mas é uma forma de você conseguir medir qualidade. É muito difícil medir qualidade. Você hoje comparar dois produtos ou dois serviços e falar esse é melhor que aquele, é difícil. E aí as dimensões, elas servem como gabarito para essa questão. Então, eu sempre gosto no começo da aula a gente falar aqui um pouco se vendo, antes de eu colocar o slide, que aí no slide eu não consigo tá com a câmera, se travar, se o áudio não ir, só me interromper aí que eu não consigo ver o chat, não consigo ver nada. Se eu não parar mesmo interrompendo, pode ser que não estou ouvindo, pode mandar um WhatsApp que eu estou com o celular também aqui do lado. A questão da atividade, então, depois eu vou explicar, mas ela fica para a próxima aula. Então, eu continuo aconselhando sempre a fazer no horário que a gente sobra aqui, é o horário que vocês já estão dedicando para a aula, mas com as rotinas aí de cada um, pode ser que não consiga, não tenha como, também bem tranquilo. Semana que vem, então, é feriado. Se quiser deixar para fazer atividade, pode fazer. Não aconselho, feriado é difícil fazer atividade, é difícil estudar, mas então, para o dia 7, essa atividade. A atividade da aula passada eu falei que podia fazer até hoje, então a Magret me enviou, se não me engano, eu vou olhar, lembro que eu tinha mandado, e a Juliana também tinha me mandado
Não sei se já estava pronta aquela atividade, se ia fazer mais alguma coisa. Sei que você perguntou se estava no caminho, e estava sim no caminho, estava certo, aquilo lá mesmo, questão dos produtos. Aí a atividade que eu vou passar hoje, uma então, é do final do material, da parte da aula, e a outra vai ser como se fosse uma prova, a gente tem chamado de atividade avaliativa, até para assustar menos aí o pessoal, não parecer prova. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. A aula de hoje ela é bem sucinta, bem dinâmica, ela vai ser o final, espero que esteja aparecendo aí o slide, se não tiver, você dá um grito, um slide azul. Então, ficou com a data de ontem, que era a nossa aula, e aí, conforme vocês me avisaram, a gente não teve aula ontem, vamos fazer hoje. Então, hoje seria só o tempo para vocês fazer essa atividade avaliativa, mas então a gente vai ter a aula de ontem hoje, mas vai dar tempo de fazer tudo. Então, desenvolvimento dos requisitos da qualidade, uma rápida revisão, eu gosto sempre de passar antes da aula nova. Então, esse conteúdo já vai estar também na atividade avaliativa. É interessante ter esse material para fazer atividade. Então, primeiro vimos algumas definições que nós pegamos emprestado, entre aspas, da manutenção, que é o primeiro, a falha, e segundo, o defeito. Então, muitas pessoas leigas, e aí leiga não sendo ofensivo, sendo aquela pessoa que não estudou daquele assunto, acaba até usando falha e defeito como sinônimo, mas não são sinônimos. A falha é quando não cumpre a função requerida, não tem como, a máquina parou, a máquina de costura não está mais costurando, e defeito é quando está trabalhando com algum problema, às vezes vai ter um rendimento menor, ou está trabalhando com alguma restrição, mas aí é um defeito, não é uma falha. E essa função que está escrito ali é a função requerida, e nós vimos que função requerida é o objetivo ao qual a minha máquina, serviço ou produto foi desenvolvido. Então eu penso qual que é a minha função requerida, olho para o meu produto, se ele atinge ou não, vai ser uma falha ou um defeito. Vimos a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade, sendo que a eficácia você atinge o objetivo, e aí às vezes pode ser gastando muito, pode ser matando peça, usando muita matéria-prima, mas atingiu. Eficiência é quando você executa muito bem, mas às vezes não atinge o objetivo. Então, a pessoa tinha que produzir 100 peças, tinha que embalar 500 peças naquele dia. Ela executou muito bem, conseguiu economizar matéria-prima, teve um desempenho melhor que os outros, mas só embalou 400 peças. Depende qual que é a função requerida dela no dia, pode ser que entregar no outro dia não vá ser um problema, pode ser que fazer uma hora extra no final do dia não vai ser tão caro, então a empresa autoriza e aquela economia que ela gerou tendo um trabalho eficiente, até paga essa hora extra e ok, o trabalho foi bem feito. Já a eficácia atinge, mesmo se gasta um pouco mais ou se não teve melhor desempenho, mas atingiu. E efetividade são as duas coisas juntas. Então você atinge o objetivo executando muito bem aquela atividade. Dei o exemplo do futebol, mesmo para quem não é muito ligado ou quem gosta muito, é a questão de que a seleção de 94 jogou mal, mas ganhou. A de 86 jogou muito bem, mas não ganhou. E a de 70 jogou bem e ganhou. Então, o que isso quer dizer? Que 94 foi campeão. O objetivo é ser campeão. Então, beleza, foi eficaz. Foi para lá, trouxe o troféu, Brasil campeão. Em 86 jogava muito bem, o futebol mais bonito do mundo, até hoje elogiado, mas não ganhou. Então foi eficiente, mas não foi eficaz. E em 70 era a melhor seleção do mundo e ganhou. Então foi efetivo. É um pouco confuso, são termos bem parecidos, mas a ideia é ter isso na cabeça porque a gente vai jogar isso na qualidade. Então, qualidade tem a ver com efetividade? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Mas serve para você dizer se o trabalho foi executado com qualidade ou não, de acordo com a sua exigência. Então, tem gente que vai falar que a seleção de 86 jogou com qualidade e a de 94 não. Bom, mas espera aí, o que você está analisando? Tem que ser um jogo bonito ou tem que ganhar? Então, é aí que entram as dimensões da qualidade, para buscar, por exemplo, o que é desempenho no futebol. Desempenho é ser campeão ou desempenho é jogar bem? Depende do que você está analisando. No caso aqui, puxando já para o nosso lado da indústria, para o lado do Senai, é você atingir o que o seu cliente está esperando. Então aí a gente vai ver se qualidade tem a ver com efetividade ou não. E aí alguns exemplos que eu trouxe, não trouxe todos, só alguns para a gente lembrar, na ideia da Ferrari e do Fiat Uno.
Um é super caro, é difícil falar um carro caro, super caro, custa mais de 1 milhão, aí, milhões de reais, e o Uno um carro mais tradicional, um carro popular, um carro já até fora de linha, mas um carro que atinge, um carro que te leva de um lugar para o outro. Então, se o objetivo é ir de um lugar para o outro gastando pouco, aqui a gente pode falar que o Uno tem mais qualidade do que a Ferrari. Então, falei que tem que sempre cuidar muito quando você está fazendo esse tipo de análise, senão vão até dizer que você é louco. E aí a comparação quando tem veículos mais parecidos. Então, uma Saveiro e uma Estrada, cada uma com a sua função requerida. Uma carrega mais carga, outra tem mais conforto dentro, uma tem mais acessórios. Qual tem mais qualidade? Depende qual a minha função requerida, qual dimensão da qualidade é importante para mim. Coloquei também o Havaianas, que pega naquela questão da qualidade percebida, antes mesmo de você usar o concorrente, você já sabe que o Havaianas tem uma fama, então ele vai ter essa questão da durabilidade, ele dura muito tempo, a qualidade percebida pela marca. Mas se você pegar em desempenho, quem sabe fazer um ensaio na borracha, ver qual que é mais macia, pode ser que as duas são a mesma, às vezes até vem do mesmo fabricante, mas um vai ter uma dimensão e outro outra dimensão da qualidade. Então, quando falar de desempenho, o do pé precisa ter um preço menor, porque ele vai concorrer com a Havaianas e ele vai concorrer num mercado onde o preço tem que ser menor. Já o Havaianas não, o Havaianas vai focar em outras dimensões da qualidade. E aí falamos dessas quatro na última aula, coloquei uma foto aí do Garvin, mostrando que é um autor contemporâneo, então na qualidade, quando a gente fala de outras disciplinas aí, matemática, física, você pega pensadores muito antigos, século XVIII, XIX, mas quando pega a qualidade é sempre material novo, então já vai ser século XX, aí uma foto do Garvin, quem traz essas dimensões da qualidade. Então, na aula anterior nós vimos desempenho, características, confiabilidade e conformidade. A questão do desempenho, então, passando mais rapidinho, porque já foi visto na última aula, são as características básicas do produto, e o desempenho, ele muda de produto para produto. Então, o que eu coloquei como definição é que ele tem que ser medido. Então, pode ser desde preço até velocidade, potência, tudo que você consegue medir, chegar num número e comparar, pode ser tido como desempenho. Características é aquilo que está pessoal do produto, então é como desempenho, mas que eu não estou medindo, então é algo específico daquele produto. Então, por exemplo, aquele chinelo era branco com a estampa vermelha, o outro era rosa com a estampa azul. Um tem a tira larga e um a tira fina. Então, eu não posso colocar isso como desempenho, porque isso é característica, é pessoal daquele produto. Então, eu não vou falar, esse aqui é melhor porque tem a tira fina. Não, isso você pode até colocar aí, que é bom para você, que você acha melhor, mas isso é uma característica, não é um desempenho. Então, se você busca um chinelo com a característica da tira fina, ok, mas então não confunda com desempenho. E ela não pode ser medida. Normalmente é algo, como exemplo que eu dei, do tamanho, da tira, nessa questão, que é pessoal do produto. Confiabilidade, então, é o tempo entre falhas. Eu tenho uma máquina e ela quebra todo dia, ou ela quebra uma vez por mês, ou ela quebra uma vez por ano. Essa é a diferença do quanto eu confio naquela marca. Então, confiabilidade, a gente já associa o nome com confiança, mas às vezes não pensa como que eu vou medir. Como que eu digo que essa marca tem mais confiabilidade que aquela? Você tem que conseguir ter um valor, ter um tempo entre falhas. Então, muitas vezes a gente coloca uma marca, e eu dei o exemplo do carro, por exemplo, fala que confiabilidade eu vou associar com a Volkswagen, o Fusca, meio um carro muito confiável, um carro que dura muito tempo. Eu falei, atenção, não quer dizer que ele é um carro confiável, vai ser outra dimensão, que até a gente vai ver, que é durabilidade. Ele dura muito tempo, mas pode ser que ele quebra muitas vezes, então a confiabilidade é baixa. Claro que a Volkswagen já tem outra dimensão também, que é a qualidade percebida, que por ter essa fama ao longo dos anos, já é associado a essa imagem. Mas confiabilidade é algo que tem que ser medido. Então você vai pegar em um ano ou um histórico daquele carro e dizer: ele quebrou 5 vezes. Ele me deixou na mão 12 vezes, dá uma média de uma por mês no ano. Aí você compara com outro, pode ser que é um carro mais novo, um carro que teve menos falhas, a confiabilidade dele é maior. Então, cuidar que você associa o termo sim a confiança, mas não é diretamente confiança. Pode ser que você está falando de durabilidade ou qualidade percebida,
como exemplo que eu dei aqui agora da Volkswagen. Então, é literalmente o quanto você confia, mas não pode confundir com esses outros termos, como a durabilidade. Conformidade é aquela questão de estar conforme o que foi estabelecido. É uma certa redundância, mas o nome já traz. E aí eu coloquei aquele exemplo da prestação de serviço. Então, quando você tem um projeto, uma peça com características específicas, aí você manda fabricar, você quer que ela esteja exatamente como o seu pedido. E aí dei um exemplo mais simples, que era aquela ideia de você encomendar um bolo. Então, quando você encomenda salgadinho, docinho, aquilo é de catálogo. Você vai lá e encomenda 100 risoles, 100 pastéis, 50 brigadeiros. Eles vão vir na forma que aquele prestador de serviço faz, e ok. Mas o bolo não. O bolo é algo que você consegue personalizar. O que você quer escrever, o sabor, se você vai colocar vela, não vai colocar um enfeite. Agora está sendo tudo que é tipo de bolo, com boneco, com papel. E você vai lá e faz uma encomenda, você quer que ele esteja conforme. Na indústria vai ser a mesma coisa, mas aí com peças, com desenhos, com projetos, com essas questões, quando você vai pegar conformidade. E aí a atividade, então, que teve era de você citar um exemplo de uma marca, então, que tivesse nas dimensões que foram estudadas. Então, eram essas quatro: desempenho, característica, confiabilidade e conformidade. Então, aula 3 e 4, hoje no mesmo dia, vamos ver as próximas quatro dimensões da qualidade. Então, coloquei mais uma vez a foto do Garvin, para vocês lembrarem dele, esse cara bonito que está aí, que trouxe para nós essa explicação das dimensões da qualidade. Então, você vê que a qualidade realmente é algo complexo. Quando se fala que é complexo, não é mentira. Você teve que colocar aqui 8 pontos para explicar a qualidade. E ainda assim, tem alguns livros, algumas bibliografias que trazem algumas interpretações diferentes, que dizem que as 8 dimensões não são suficientes. Então, depende de cada material, depende do que você está buscando. Eu acho que é um material bom, um material didático, mas também não vamos tomar isso aqui como verdade absoluta. Quando alguém falar uma outra coisa, procura ouvir, procura colocar essas questões sempre em debate, mas não também ser ignorante nisso aqui que a gente está falando e achar que todo o resto não pode ser verdade. Tem várias interpretações sobre qualidade. Então, a durabilidade, que eu falei antes da confiabilidade, para a gente não confundir. Então, ela é sim a vida útil do produto, é o tempo que você tem o produto ali disponível. Claro que isso depende da manutenção, depende dos seus cuidados, então é sempre considerando os cuidados parecidos. Então, você vai pegar, por exemplo, uma frase que a gente ouve muito, que é falando assim: ah, os eletrodomésticos de hoje em dia não são iguais aos de antigamente. Hoje em dia é tudo de plástico, hoje em dia quebra tudo muito fácil. Ah, o liquidificador antigamente podia bater um monte de coisa e ele aguentava, hoje em dia ele queima. Verdade. Isso é um argumento válido. Você traz alguns pontos, pode ser verdade. Mas o que aconteceu? O mercado, ele trouxe uma concorrência tão grande, principalmente de produtos importados, e aí a gente pode colocar produtos chineses, que é hoje a grande maioria do mercado, e ele baixou muito o preço. Então, uma vez um liquidificador, digamos que fosse nos valores de hoje, você ia pegar um liquidificador montado com as peças que ele era antigamente, ele ia custar 300, 350 reais, enquanto do lado você tem um que custa 89, 99, 59, aí numa Black Friday da vida, e aí você prefere comprar esse e depois descartar ele e comprar um novo, do que ficar com aquele mais caro. Claro, depende do seu uso industrial, como vai funcionar, mas essa questão então afeta. Então, você pegando um produto que custa um terço do valor, não tem segredo. As peças vão ser diferentes. Claro que tem caso e caso. Estamos pegando aqui, por exemplo, citei aí o liquidificador. Você pega um liquidificador que custa R$ 59,90 e um que custa 200, as peças vão ser diferentes. Tem a questão do imposto, tem a questão da China, importação, tudo isso, ok, é verdade. Mas os produtos vão ser diferentes na sua maioria. Claro que pode acontecer de ter um produto igual, que aquilo ali estava com um preço muito alto, enfim, não estamos colocando essas exceções, estamos colocando aqui o que normalmente se vê como via de regra. Então, realmente a durabilidade hoje em dia mudou muito, mas isso se deve a uma forte concorrência do mercado, se deve
a essa mesma pessoa que reclama que um produto quebra mais fácil, de ela ir lá e comprar o mais barato. E isso não está errado. Isso é o mercado. Hoje, nesse cenário de capitalismo que a gente vive, e não estou criando ideologia econômica aqui, mas no cenário capitalista que a gente vive, algo mais barato tem essa preferência do mercado. Então, quando um produto chinês foca em preço, esse é um dos desempenhos dele. Então, ele vai focar em ser barato. E aí ele começa a abrir mão de outras dimensões da qualidade, e uma delas vai ser a durabilidade. Outra pode ser a qualidade percebida. Vai ser um produto mais sensível, mais leve, você pega e não acha ele tão bom. Então, são algumas coisas. Ou embalagem, ou características, ele não é bem igual ao que dizia na propaganda, mas o foco dele, a primeira dimensão da qualidade, era preço, era desempenho, preço. O desempenho dele não era bater muito, não era funcionar por 30 anos, era preço. E ele atingiu, ele estava barato. Então você compra, usa ele por um ano e ele quebra. E aí você diz: nossa, isso aqui não é um produto de qualidade. Opa, peraí. O foco dele era ser barato. Então ele tinha qualidade, mas uma qualidade focando em algo diferente. Agora, se você quer comparar e vai colocar preço mais durabilidade, ok. Então a sua função requerida, o que você está exigindo do produto, é diferente. E aí você vai comparar dois parecidos e vai dizer: ah, esse aqui custa um pouco mais, mas ele dura mais. Então, você pegando duas dimensões da qualidade, você conclui que aquele ali tem mais qualidade. E ok, isso não está errado. Então, durabilidade é muito importante, mas hoje em dia tem ficado de lado e o mercado tem abraçado essa causa. E aí tem mudado um pouco hoje em dia quando você coloca produtos nacionais, e aí dependendo quando você vai comprar, dependendo da diferença de preço, quando você vê que um produto é fabricado no Brasil, você até já acende um alerta, fala, ó, esse aqui está quase o mesmo preço, mas é fabricado no Brasil. E aí acaba até algumas vezes tendo a preferência de compra do consumidor. Então, durabilidade é vida útil do produto. E aí, eu vou tentar fazer um desenho aqui com a caneta. A gente já pegou alguns termos da. Ficou horrível. Já pegamos alguns termos da manutenção, eu vou pegar mais um. Continua horrível, mas ok. Isso aqui é um gráfico que aparece para produtos. Meu, como é difícil desenhar com mouse. É um gráfico, e esse gráfico é chamado de a curva da banheira. Pode ver que ele se assemelha até a uma banheira. Esse gráfico, ele é uma relação aqui nos dois eixos de tempo, em meses, em dia, quanto você quiser usar em tempo, e taxa de falha. Então, eu vou tentar escrever aqui um F de falha e aqui um T de tempo. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção na explicação desse gráfico. Então, aqui eu estou relacionando a quantidade de falha com o tempo. E o que, que esse gráfico diz para nós? Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Ele está dizendo que no começo do produto, ó, aqui no começo, pode ver que o gráfico está bem aqui em cima. Isso quer dizer que a taxa de falha é grande. Então, um produto, ele tem a tendência maior de falhar quando ele é novo do que quando você já usou ele um tempo. Ah, como assim, professor? Isso não faz sentido. Faz sim, por quê? Pode ter um defeito de fabricação, pode ter um defeito na embalagem que acabou machucando o produto, pode ser que ele veio mal montado, que ele veio quebrado de fábrica. Então, se vê num histórico de muitas peças que tem produtos que têm defeito nesse começo, e aí se chama mortalidade infantil, que o produto quebrou antes de você realmente usar, quebrou no primeiro, segundo, terceiro dia, e aí você aciona a garantia e foi um defeito de fábrica. Quando passa um certo tempo, e é normalmente o final da garantia, você chega aqui, ó, onde a taxa de falhas ela é menor, é a parte mais baixa do gráfico.
E aqui a gente chama de vida útil. É onde o produto você vai usar ele por mais tempo. Então você usou ele no começo, aí alguns meses, não apresentou nenhum defeito, e aí você consegue usar ele por mais tempo e dificilmente ele vai estragar dentro da vida útil. Dificilmente. Quando que ele vai passar a estragar? Aqui no final, que é já quando ele está na velhice do produto. Então, quando ele já está velho, as peças estão desgastadas, já trabalharam por muito tempo, ele tende a falhar também. Então, este gráfico ele tem 3 pontos, que é a mortalidade infantil, a vida útil e a velhice. E por que que eu estou apresentando esse gráfico? O que que tem a ver, professor, com qualidade? Esse gráfico é muito utilizado na manutenção, então, como eu falei, para máquinas e tudo, mas ele vai aparecer para produtos. Então, quando eu vou falar de durabilidade, que é essa dimensão da qualidade aqui, eu falo de vida útil. Então, se você pega um produto e ele estraga no começo, por um defeito de fabricação, você não pode dizer que a durabilidade dele é baixa, porque ele estava com um defeito que já veio de fábrica, ele falhou no começo, ele falhou na mortalidade infantil. Então, para você comparar um produto com outro, os dois têm que estar aqui na metade do gráfico, tem que estar na vida útil. Claro que às vezes é difícil de saber, você tem que ter um ensaio, laboratório, em metro, que vai trabalhar com isso aqui, mas para você ser justo na comparação, os dois têm que estar na vida útil. Então, você compra um produto, ele quebra, comprou, ele quebrou de novo, veio 3 vezes com defeito de fábrica, peraí, vamos dar uma olhada, a questão dele é que o desempenho, as características não estão boas, mas você não vai falar de durabilidade, porque se você nem chegou a usar, ele não chegou na vida útil. Então, é um conceito bastante avançado, é um conceito que vem da manutenção, que vai aparecer na engenharia de produto, mas que eu acho muito válido colocar aqui na durabilidade. Próxima dimensão, então, a 7ª dimensão, se não me engano. Não. Temos 4, 5, 6. A 6ª dimensão, então, atendimento. Então, diretamente ligado à parte humana do serviço, vai englobar venda, pós-venda, assistência técnica e alguns outros, mas os 3 principais, falando de indústria, são esses aqui. Então, atendimento, quando a gente pensa no nosso dia a dia, vai pensar numa loja, num comércio, quando você sai, vai comprar uma roupa, vai comprar o liquidificador, que a gente falou antes, o atendimento é muito importante. Hoje em dia tem aparecido bastante tipo de loja, coisas diferentes, loja onde você mesmo se atende, você pega os produtos, nem tem ninguém ali te atendendo, tem gente que gosta, tem gente que não. Eu particularmente gosto de chegar na loja, estilo aí lojas americanas, Riachuelo, Renner, essas lojas aí que tem em shopping por aí, você mesmo se atende. É uma loja no estilo self-service, você vai lá, procura, pega e consegue se atender. E tem gente que prefere as lojas onde tem aquela pessoa que vai, te pergunta o que você está procurando, quer pegar uma peça, outra peça. Normalmente lojas de roupa, lojas mais tradicionais, como aqui na nossa cidade, costumam ter vendedores. E aí, o que eu digo para vocês? A loja de self-service, que não tem ali o vendedor diretamente, ela também tem atendimento. Você deixar os produtos bem dispostos, organizados, com o preço ali na etiqueta para o cliente não se perder, isso é atendimento. Só que é um atendimento indireto. Então você até pode comparar o atendimento de uma loja sem vendedor com uma loja com vendedor, porque as duas têm atendimento. E aí pode ser que em uma loja sem o vendedor você conseguiu se encontrar melhor ainda, ou pode ser que não. Então os dois podem ser avaliados e podem ser comparados. Quando pega a questão da indústria, vai ter essa pós-venda, que é uma questão que também entra em atendimento, que é você prestar um atendimento para o seu cliente mesmo depois de já ter feito a venda, e aí pode ser uma questão de acionamento da garantia, ou de você ligar atrás para, por exemplo, oferecer uma manutenção do produto. Então, se ele comprou uma máquina, algo aí, metal mecânico, que aparece muito na nossa região, ou também na questão do maquinário agrícola, o cara vai lá, vai no show rural que teve esses tempos, compra uma colheitadeira, gasta lá muitos dinheiros, muitos milhões, compra uma colheitadeira, e aí ele compra, vai para casa, usa, e o vendedor nunca mais não liga, não tá nem aí, não vê nada.
Tem gente que não se importa, prefere até usar a máquina dessa forma mesmo. Mas hoje, se você for pegar marketing, concorrência, mercado, ele vai dizer para você ligar atrás, perguntar se está funcionando, se está tudo certo, se não teve nenhuma dúvida. Por quê? É no pós-venda que você inicia uma próxima venda. Claro que isso não vai entrar aqui na nossa questão, isso já é marketing, não é qualidade, mas para a gente entender que isso também está no atendimento. Pós-venda também pode ser aquela questão de você classificar o seu vendedor, então é você ligar atrás e perguntar: você gostou do produto? Você poderia dar uma nota para o produto? Você está satisfeito? No que eu poderia melhorar? Isso aí vale muito para a instituição. Então, nós, lá no meu trabalho, enquanto qualidade, nós fazemos pesquisa de pós-venda. E é difícil, ninguém quer responder, ninguém tá nem aí, porque o cara só quer trabalhar. Então, quando tem alguém disposto a responder e ele é sincero, você tira muita informação boa, porque não adianta você investir em algo que não é o que o seu cliente está precisando que você melhore. Então, já falamos de análise SWOT, que é aquela matriz fofa que você coloca suas forças e suas fraquezas, você tem que investir nas fraquezas. A força, ela já se vende sozinha. Então, pegando um exemplo real da nossa empresa, uma força que a gente tem é que os produtos são personalizáveis. Você liga lá e quer mudar o tamanho, quer mudar a cor, nem tanto, são as peças aí de ônibus, mas quer mudar, a gente vende o sanitário, por exemplo, para ônibus rodoviário, ônibus de turismo. Quer mudar a posição da pia, quer mudar a torneira, quer mudar a iluminação, tudo é possível, isso é uma força. Então, eu continuar investindo nisso, dificilmente vai me trazer novos mercados, porque o mercado já conhece essa minha força. Mas algo que a gente conseguiu tirar da pesquisa de pós-venda foi a entrega. O cliente não gostava do tempo de entrega, porque era por transportadora, às vezes mandava de ônibus, algumas peças menores, e aí demorava para chegar, às vezes a embalagem chegava violada, era um ponto que o cliente achava ruim. Então a empresa pegou essas informações, investiu em logística, adquiriu um caminhão, já tinha um caminhão grande, adquiriu mais um e dois caminhões menores para fazer essas entregas sem depender de terceiros. Então, envolveu atendimento, envolveu essa questão da qualidade, então, pós-venda vai estar nessa questão do atendimento, é uma das dimensões da qualidade, e aí assistência técnica é diretamente a questão de garantia. E é isso que eu sempre digo, falando de qualidade é muito importante, qualidade não é um produto não quebrar ou um produto durar para sempre, mas é você saber lidar com o problema, saber lidar com a quebra. Então, se você compra um produto chinês, um celular aí da Xiaomi, e aí ele estraga, e aí você vai entrar em contato com uma assistência técnica, uma garantia, e ele te atende bem, você não se importa que ele é chinês, que a marca é da China. Ele te atendeu, funcionou, você conseguiu a garantia, ok. E aí você compra eu estou usando exemplos fictícios aqui, apesar das marcas serem reais. Aí você compra um da Positivo, que é brasileiro, procura o atendimento e eles não te atendem. Então não consegue garantia, não consegue nada. Então isso não quer dizer que a marca é boa, é ruim por ser nacional, não ser. É algo que vai ser uma das dimensões da qualidade no atendimento. Próxima dimensão, estética. Então, normalmente estética a gente liga com o bonito, e eu coloquei aqui em destaque que vai além do ser bonito. É a questão de acabamento, de mancha, de rebarba, porque bonito é muito específico, bonito é pessoal, você interpreta se aquilo é bonito ou não, e por isso que tem tanto carro parecido hoje no mercado. Você pega aí carro popular, eles são todos parecidos. Então, o Onix da Chevrolet, o Argo da Fiat, o Ka da Ford, o Kwid, o Sandero da Renault, eles são todos no mesmo estilo, carros compactos, carros populares, que já não existe mais carro popular, tá tudo muito caro, mas eles são todos parecidos. Então, como é que eu vou dizer qual que é mais bonito? Bonito é pessoal, bonito não vai entrar com uma dimensão da qualidade. Você não consegue, não só não consegue medir, como você não consegue comparar. Então, a estética, o que que é se não é bonito? É aquilo estar bem feito. Então, você vai olhar o carro, você vê se as peças por dentro estão bem encaixadas, se as peças de plástico não têm rebarba, não estão manchadas, se o banco está com um acabamento bem feito, se a costura é bem feita. Então, são todas essas questões. Cuidar, porque, por exemplo, banco de couro ou banco de tecido. Isso não é estética. Isso vai entrar lá nas características. Então, por exemplo, eu quero que o carro tenha banco de couro. Isso é característica. Eu estou colocando isso como uma exigência.
Um vai ter couro sintético e o outro couro natural. Característica, não é estética, é característica do produto, é outro desempenho, a gente acabou de ver ele. Mas estética é eu pegar dois carros, os dois têm o banco sintético, o banco de couro, e um tem a costura muito bem feita e o outro tem a costura já abrindo, alguns lugares a costura não existe, é colado. Aí sim você está falando de estética, é aquilo de você estar com o produto bem feito. Então, não é ser bonito ou feio, porque isso é interpretação, e também não confundir com característica. Esse carro aqui tem o acabamento todo em plástico, e esse aqui tem o acabamento imitando madeira. São características diferentes. Você pode pegar o acabamento em plástico e ele é bem bonito, bem feitinho, sem rebarba, todo pintadinho, enquanto aquele que imita madeira, que é para ser algo mais chique, tá manchado, tá com rebarba, tá com furo. Então, apesar de a característica ser diferente, na estética, o de plástico tá até à frente. Então, é uma dimensão da qualidade que acaba ficando subjetiva, mas que só cuidar, então, para não confundir com bonito e feio. Estético é algo, é quase como estar de acordo com algo, estar bem feito. Então, o de acordo é aquela que a gente viu a conformidade. Então, a estética seria a conformidade bem feita, é algo que fica bem apresentável. Então, além do bonito ou feio. E aí chegamos na qualidade percebida. Então, é a capacidade de passar segurança antes do produto, é o valor da marca, o valor do produto ao primeiro toque. Então, o que tudo isso quer dizer? Deixa eu respirar um pouco aqui. Qualidade percebida, eu sempre digo assim, que é você olhar para dois produtos e você já tirar conclusões sobre um deles antes mesmo de usar. Então você pega aí mais uma vez a Coca-Cola e o Dolly, você vai olhar e falar, nossa, um é Coca e um é Dolly. Eu vou tomar da Coca. Chega naquela festinha de aniversário, tem uma Dolly e uma Coca. Você vai lá e abre a Coca, é melhor que a Dolly. Claro que é pessoal, né? Pode ser que você goste de Guaraná Dolly, desculpa que estou fazendo uma injustiça. Mas a Coca tem essa fama, a Coca conquistou isso ao longo do tempo. E aí existe uma expressão, e essa expressão vem aí desses gurus da qualidade, que ela se chama assim, nadar em oceano azul. O que isso quer dizer? Que aquela marca, ela já concorre com ela mesma. O principal concorrente dela é ela ano passado. Como assim, professor? O que o senhor está viajando aí? Vamos lá, atenção, foca em mim. A Coca, todo mundo diz que a Coca é concorrente da Pepsi, essa ideia, e elas trabalham no mesmo mercado, mas elas não estão no que a gente chama de oceano sangrento, mar vermelho. Elas estão hoje em ramos que trabalham junto, mas cada uma tem o seu mercado. Então, existe uma disputa? Existe. Não vou negar aqui, claro, é refrigerante, mas a Coca-Cola, ela vai pegar as vendas dela do ano passado e vai querer vender mais esse ano. Ela não pega as vendas da Pepsi. Falando de um termo aí mais simples, ela não se importa com quanto está vendendo de Pepsi, desde que esteja vendendo Coca. Então existe até era um e-mail aí que circulava agora nos grupos de WhatsApp também tinha, que falava que onde tinha uma máquina de Coca-Cola e uma máquina de Pepsi, vendia ainda mais Coca-Cola, que via aquela concorrência e a pessoa ia lá e comprava Coca. E se tinha só a máquina, às vezes ela nem comprava. Então são algumas questões nesse sentido. Então, outra questão que entra em qualidade percebida é quando você compra um celular. E aí você vai ter essa questão da marca, então hoje se fala aí de Apple, Samsung, Xiaomi. A Xiaomi ela foca em custo-benefício, mas já mudou, já tem celulares tidos aí como celulares premium nessa questão, enquanto a Apple ela não foca em desempenho-preço, ela foca em desempenho de estar de acordo ali, processador rápido, funcionar bem, e foca em qualidade percebida. Então é aquela ideia de a caixinha ter um acabamento muito bom, de você ter aquele fone muito bem enroladinho, que já nem vem mais na caixinha, mas quando vinha, o fone, o carregador, tudo bem montadinho, que aquilo ali serve dentro da caixa, você consegue abrir, e naquele momento que você abre, aquilo se chama da imersão na marca. Você já está olhando aquela marca e você já gostou do produto sem nem usar. Depois pode ser que você usa e é ruim, mas a qualidade percebida era boa.
Então, o primeiro passo da qualidade percebida é uma marca muito conceituada e ela já te ganha antes mesmo de você usar o produto. E aí vai ter o caso do Havaianas, Tramontina, Apple, tudo vai nessa mesma linha, Coca-Cola, enfim, trabalhando aí. Mas a qualidade percebida também tem um segundo passo, que é quando é uma marca não tão conhecida e ela vai querer entrar no mercado também atuando em qualidade percebida. O que ela faz? Vou pegar de novo o exemplo da Xiaomi. Pega um celular com um custo-benefício muito bom, então o desempenho dele é um pouco abaixo daqueles celulares super caros, mas é um celular bom. E aí você investe em qualidade percebida porque é mais barato do que, por exemplo, um processador, do que memória RAM, do que realmente algo de desempenho no celular. Então você pega e faz uma caixinha bem bonita, você coloca algum acessório ali, que pode ser um fone sem fio, algo nesse sentido, uma capinha, uma película que já vem junto, você coloca ali no que você abre, você já tem essa qualidade percebida. Você fala, nossa, a caixa é bonita, o produto está bem embalado. Hoje em dia tem até alguns produtos que você abre e ele vem com perfume na caixa para você ter essa imersão. Então, é uma marca que talvez não é tão famosa, mas quando você pegou aquele produto, você achou ele bom, ele tem essa qualidade percebida, esse primeiro toque. Pode ser que depois você use, ele é ruim, ele trava, você não gosta, mas essa dimensão da qualidade ele atingiu e ele te conquistou. Então, a questão das dimensões da qualidade, a gente termina com essas quatro: durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida. E aí tem mais, algumas que variam, depende do que está pegando, que é, por exemplo, acessórios. Acessórios tem às vezes que entra, às vezes no lugar de estética, mas são algumas outras interpretações. Então, acessórios pode entrar junto com desempenho, ou talvez com característica. Eu gosto de apresentar essas 8 que a gente viu. Então, a primeira atividade é a mesma da aula passada, mas então cuidar, porque agora são outras 4 dimensões. Então, essa aqui seria a atividade em sala, que a gente ia fazer ontem, segunda-feira, mas então, devido às nossas mudanças aí de aula, não teve. Então, cite um exemplo de marca em cada uma das dimensões estudadas na aula de hoje, explicando o que justifica associar o seu produto ou serviço com esta dimensão. Então, durabilidade é aquele produto que vai durar muito tempo, mesmo que com muitas falhas, mesmo que com muito defeito, e aí o nosso Fusca está aí, dura, o primeiro Fusca aí é de 52, se não me engano, então já vão aí 70 anos, e pode saber que ainda está rodando. Quebra bastante? Pode ser que sim, mas é durável, tá lá, ainda funciona, não se deteriorou. Atendimento, a questão mais pessoal, a questão da venda, do pós-venda, da assistência técnica, então pode ser alguma loja que você gostou e que você voltou lá só por causa do atendimento, mesmo pagando um pouco mais caro. Então, um exemplo que eu dou nas outras turmas, o pessoal que trabalha aí, às vezes, no técnico em eletromecânica, trabalha com instalação de ar-condicionado. Aí eu digo que hoje tem muito desse mercado, muitas pessoas nesse mercado. Aí um vai cobrar R$ 200, outro 250, um 180, mas aí o cara vai lá, ele te atende bem, ele deixa tudo limpinho, ele não suja a sua casa, ele não suja o ar-condicionado, a pessoa prefere pagar um pouco mais, porque é um bem que tem um valor agregado grande. Você pega fazer revisão no carro, o cara coloca uma capa no banco para não sujar, coloca um plástico no volante, isso é uma coisa que eu presenciei aqui na cidade. Põe uma capa no volante, uma capa no câmbio para não sujar quem vai estar ali sentando, usando seu carro, te entrega o carro higienizado, talvez não com uma lavagem, porque teria algum custo, mas o carro limpo ali onde foi sujo pela manutenção. Tudo isso entra em um bom atendimento. Estética, cuidar que não é bonito e feio. Estética é aquilo de você ter o acabamento bem feito, ter algo sem mancha, sem rebarba, algo que está de acordo com o que foi imaginado, com o que foi pensado, e depois acaba, por consequência, deixando mais bonito. Mas bonito não entra porque é pessoal. E qualidade percebida, acabamos de ver, então, pode ser a questão da marca que já é famosa, ou de um produto que te conquista na hora que você abre, na hora que você começa a usar. Então, a atividade citar aí pelo menos um exemplo em cada uma dessas dimensões, e aí juntando com o outro trabalho, vocês vão ter feito sobre as 8 dimensões da qualidade. A segunda atividade para hoje é essa atividade avaliativa. Eu vou mandar o link lá no grupo, mas vai estar também aqui no PDF, que eu também vou mandar.
e é um formulário do Google. Então, você entra, a primeira pergunta é o seu nome, não esqueçam o nome, por favor. E aí vai falar um pouco sobre dimensões da qualidade, sobre eficiência, vai falar também sobre função requerida. Podem usar o nosso material, eu até aconselho, não precisa pesquisar em Google, não precisa nada disso, até porque vai confundir mais. A questão é ficar aqui no material que eu estou disponibilizando para vocês em toda a aula, que já vai ser suficiente. E aí, como eu falei, algumas questões vão ser de interpretação de vocês. Então, talvez, não vou falar tudo aqui, comparar as dimensões da qualidade, comparar alguns produtos, é realmente uma atividade para a gente fechar esse conteúdo. E aí, ainda falando sobre o conteúdo, vocês podem ter visto nas aulas, né, o quanto eu me empolgo para falar disso aí, porque eu acho bem interessante e não é algo comum, não é algo que apareça em qualquer disciplina, em qualquer curso de qualidade, e que eu acho que dá essa definição, essa visão geral, você consegue realmente medir qualidade, e medir qualidade é algo muito complexo, a gente viu aí nas dimensões. Então, terminando a atividade essa aqui e terminando essa daqui, e a da aula passada, conclui-se então essa parte do conteúdo, que é a primeira metade da nossa UC, a nossa unidade do conhecimento. Aí um aviso então, semana que vem não teremos aula, eu já falei no começo, então recesso de carnaval na segunda e na terça, que é o feriado, a nossa próxima aula só no dia 7, então as atividades vão ficar para o dia 7, mas como eu disse, o melhor é fazer já agora. Mas tendo dúvidas aí, me procurem, mesmo que seja na outra semana, seja quando você estiver fazendo, que assim que possível eu respondo no WhatsApp. Agora eu vou estar aqui disponível, quem tiver dúvida, quiser comentar, conversar, ou não entender como que é para fazer, não conseguir acessar, eu vou estar aqui disponível para ajudar vocês. Então, muito bem, deixa eu apertar as anotações. Parei de compartilhar a tela, espero que eu esteja aparecendo. E muito bem, então. A parte do conteúdo era essa aí, vimos várias definições, vimos aí função requerida, vimos eficácia, eficiência, efetividade, vimos a questão das 8 dimensões da qualidade, que é o coração desse nosso conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Juliana aí assistindo, a Margaret quando estiver assistindo a gravação também. Essas aulas vão estar disponíveis, agora eu vou baixar, vou pôr no YouTube de novo, vou deixar o link na descrição. O material também está acessível para vocês. E caso um dia vocês venham trabalhar com qualidade, se já trabalham ou não, esse conteúdo vai estar aí, pode ser usado por vocês, mas mesmo se não trabalhar, está ao nosso redor essa questão das dimensões da qualidade, porque estamos cercados aí de diversos produtos, marcas, uma foca em desempenho, outra em qualidade percebida, e aí aos poucos vocês podem ir identificando isso nos produtos, e isso vai moldando vocês como técnicos em qualidade, que é a formação que vocês estão buscando. Então, essa prática do dia a dia é o que realmente vai dar um diferencial para vocês nesse conteúdo, você olhar para algo e já identificar, já conseguir. Não quer dizer que vai estar certa a sua identificação, mas você já consegue pelo menos partir para um debate, conversar com alguém sobre. É aquela frase que eu digo: você já consegue pelo menos ter a dúvida. Quem não sabe nada sobre isso não consegue nem ter a dúvida, não consegue nem entender o que é uma função requerida, o que é uma dimensão da qualidade. Então, vou mandar o link lá no grupo assim que a aula estiver baixada, estiver no YouTube, o link da atividade e o PDF eu já vou mandar agora. Beleza? Muito bem. Obrigado pela paciência, obrigado por me ouvir, Juliano. Qualquer dúvida, então, me procura e eu estou mandando material lá no grupo. Alguma dúvida? Ah, tudo certo, professor. Então tá bom. Certíssimo. Vou mandar lá no grupo e aí fico no aguardo das atividades e até dia 7 de março. Olha quanto tempo, ficar com saudade de vocês. Tá bom, então, professor. Até. Bom feriado. Tá bom? Obrigado igualmente. Boa noite.